Olá, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui. Né? É importante você acompanhar esses vídeos, porque você está fazendo umas atividades, né, que elas são relacionadas a esse vídeo. Então, se você não pegar esses vídeos como referência, você tem que procurar, claro, no YouTube. Tem bastante vídeo, né, inclusive, a respeito desse assunto. Tá? Aqui, a diferença é que eu estou direcionando para as atividades que nós iremos fazer, né, tanto no Google Forms quanto no impresso que está disponibilizado lá na escola. Né? Então, fiquem atentos, tá, para essas atividades. O terceiro bimestre são 5 atividades. Nós estaremos agora nesse assunto de tabela periódica, que é a terceira atividade. Né? É só você ler direitinho nos grupos que você não irá se perder, ok? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, você tem que ter, claro, uma tabela em mãos. A tabela tem que estar na sua mão, fisicamente, tá? Para você entender também o que está acontecendo. Então, essa tabela, eu já falei, né? Quem está me acompanhando aí, que eu disse que vocês necessitam procurar essa tabela o mais urgente possível. Né? Então, eu acredito que os que estão querendo realmente aprender já estão com essa tabela e eu creio que não terão dificuldade. Tá? Eu vou botar a apresentação numa maneira melhor aqui. Os comentários vão surgindo. Então, olha só, a tabela periódica, ela está disponibilizada, ela tem esse formato aqui, tá? Quem, na verdade, definiu como ela iria ficar nesse formato foi o Moseley, certo? Que ele disse o seguinte, que as propriedades físicas e químicas, né, químicas ou físicas dos elementos químicos, são funções periódicas dos seus números atômicos. Então, olha só a importância desse número atômico, né? O número atômico é representado por Z, que é um número inteiro, tá? Então, as propriedades periódicas, por quê? Porque elas se repetem, tá ok? De acordo com o número atômico, elas vão se repetindo, e, claro, isso daí nos permite fazer um agrupamento, né? E esses grupos que nós vamos ver são chamados também de famílias, tá? Já adiantando aqui, os grupos, eles estão aqui nessa parte, ó, na parte vertical da tabela. Se vocês forem contar os grupos aqui na própria tabela de vocês, vocês vão verificar que ele tem 18 grupos, tá? Essa nomenclatura aqui, A, que vocês estão verificando na tabela periódica aqui que eu estou botando, é uma antiga nomenclatura, né? Uma antiga escrita que havia, só que alguns de vocês, com certeza, se vocês forem ter tabelas, vocês vão verificar ainda essas letras. Então, é importante fazer comentários a respeito delas. Mas olha só, esses grupos aqui, como eu estou apontando para vocês, tá, que estão na parte vertical, da tabela periódica, vocês vão ver que eu tenho 18 grupos, tá? Vocês vão contando aqui, vocês vão chegar no número, inevitavelmente, de 18 grupos, ou seja, 18 colunas, tá ok? E se vocês forem contar, claro, na tabela periódica de vocês, aqui essas linhas, olha lá, as linhas da tabela periódica, tá? Se vocês forem contar essas linhas aqui, elas têm 7, referente, claro, às camadas do átomo, né? Lembre-se que a camada dos átomos até hoje só tem 7 camadas, ok? E a minha divisão aqui, que eu vou dividir, olha, metais, ametais e gases nobres, tá? Então, já por essa tabela aqui que eu estou disponibilizando para vocês, esse formato aqui, já está para você verificar que os metais são a maior parte. Aí você pode dizer, pô, mas está aparecendo aqui semimetais, na minha tem semimetais também. Mas é uma divisão que a gente busca de colocar só 3 para não tumultuar, não botar muitas informações, tá? Que aí o entendimento, na verdade, da tabela periódica, quando você for consultar, fica mais fácil, tá? Então, aqui eu vou dividir a tabela em 3 partes, né? Metais, ametais e gases nobres, tá ok? E lá na frente a gente busca esclarecer melhor. Os gases nobres são o último grupo, olha, que vocês estão verificando. Os não metais é a menor parte da tabela periódica, olha, tá? A gente vai verificar lá na frente que elas são inferiores em número, tá ok? A parte dos
metais. Então, olha só, por essa classificação, por essa maneira aqui, que é a Sociedade Brasileira de Química, essa tabela da Sociedade Brasileira de Química, a SBQ, dá para a gente verificar o que eu falei para vocês, olha. Os de verde aqui são os metais, os de amarelo são os ametais, e aqui os gases nobres, olha, tá? Então, são 3 a minha divisão, né, que eu vou dividir. E aqui outra coisa que é importante você verificar na sua tabela, que os números, eles correm assim, olha, o número atômico, os átomos, eles correm assim, olha, 1, 2, aí acabou aqui, aí ele começa 3, 4, só números inteiros, olha, tá? 5, 6, 7, aí chega no 10, olha, ele começa tudo de novo. Por isso é chamado de período, tabela periódica, né? E esses elementos, eles foram agrupados, né? Quem está no mesmo grupo, o mesmo número, olha, grupo é isso aqui, olha, 1 até 18, olha, tá? Então, eles foram agrupados aí por causa das propriedades químicas e físicas de cada elemento, tá? Isso permite a gente até supor a existência de mais elementos. Por exemplo, já foram descobertos esses elementos aqui, olha, tá? Que eu estou gravando aqui até aqui, tá legal? Já foram descobertos. Então, a tendência é aumentar mais essa tabela periódica, claro, com o desenvolvimento da ciência, ok? Aqui os metais, falando rapidamente dos metais, né? Uma propriedade dos metais que é essa parte maior aí, a parte verde, como eu falei para vocês. A tendência deles é de perder elétrons. Nós já vimos que quem perde elétrons se torna um íon positivo, tá? Porque eles perdem elétrons na última camada. Estado físico, olha, todos eles, se você for verificar aqui, olha, na tabela periódica, todos eles têm esse símbolo aqui em negrito, tá? E olha só, eu tenho o Hg aqui em azul, tenho nitrogênio, oxigênio, outros aqui, tudo em vermelho. Então, o que é bom quando você tem uma tabela periódica colorida, é que você observa essas propriedades dos elementos. Olha, nos metais, você está verificando que a maioria deles aqui está tudo em negrito, ou seja, essa é uma forma que nós temos de colocar, de organizar, dizer que eles são sólidos. Os azuis são líquidos e os que estão em vermelho são gases, ok? Então, olha só, por uma tabela lá que a gente acabou de ver, um único metal líquido, olha, é esse aqui, o mercúrio, tá? Que ele é usado em termômetros, né? Quem já foi ao hospital, ou então na sua própria casa tem um termômetro para medir febre, né? E aquele bulbo, né? Aquela parte de baixo lá, que é uma cor metálica, né? Claro, tá? É o mercúrio. O mercúrio é um único metal líquido a essa temperatura aqui, ó, 25 graus Celsius, tá? Propriedades. Conduz bem o calor e eletricidade, né? Você pode lembrar, pô, olha, os fios elétricos, eles são metais. Então, eles são bons condutores de calor. As panelas, né, que nós temos em nossa casa para fazer alimentos, elas são de metais. Por quê? Porque são bons condutores de calor. Isso é fácil de você observar, tá? A outra é a eletricidade. Se você for pegar uma maneira fácil de você verificar, é você pegar uma faca ou então um garfo e botar na tomada da sua casa. Você vai perceber isso, né, de uma maneira muito drástica, a eletricidade passando pelo seu corpo, né? Eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Isso é só uma maneira de ilustrar, tá bom? Então, eles são bons condutores de eletricidade, por isso eles são, né, os fios elétricos são fabricados, né, de metal, tá bom? Possuem brilho metálico, que é aquele brilho que eu já falei, é um brilho, né, reluzente, tá? Tipo do ferro, né? Todo metal ele tem um brilho, né, que são chamados de brilho metálico. E essas propriedades aqui que vocês têm que entender, olha, dúcteis e maleáveis. O que quer dizer isso daí? Dúcteis é uma propriedade que permite que os metais eles possam ser transformados em fios. Aí você lembra, olha, os fios elétricos, tá? Agulha, arames, tá? Então, toda vez que eu tensiono o metal, ele pode ser transformado em fios, né? Você lembra logo, fio elétrico, tá? Maleáveis, que propriedade é essa? Maleável é aquela que permite você dobrar, tá? Chapas, amassar certos metais, eles podem ser achatados. E aí eles podem ser transformados em chapas, né? Lembre-se dos fogões, né? Ou lâminas de barbear, ok? Essas lâminas de zinco de telhado que a gente usa. Aqui para ilustrar, para vocês saberem diferenciar, ó, aí, ó, fio elétrico, tá? São os dúcteis, certo? E aqui os maleáveis, olha, chapas aqui,
né, que vai ser transformado em chapa de fogão, pode ser transformado num navio, né, num bote, tá ok? Aqui fios ductos maleáveis às chapas, tá bom? Os ametais, que é aquela parte, né, menor, a parte amarelada lá da tabela periódica que eu coloquei para vocês, tá? Agora é só voltar rapidamente aqui, ó. Parte amarelada, uma menor parte, olha aqui, perto da tabela periódica. Esses elementos, eles já são diferentes, olha. Por quê? Esse próprio A aqui está dizendo, olha, A é de não metais, tá bom? Esse A quer dizer não metais. Então, tudo que eu falei para os metais não vai servir, claro, para os ametais, tá bom? Então, os metais, eles perdem elétrons, os ametais, eles ganham. E aí, a consequência é isso aqui, olha, eles vão se transformar em íons negativos, tá? Propriedades, também diferentes, tá certo? Só tem uma exceção aqui, pessoal, que vocês têm que saber isso aqui, olha. Em geral, eles não apresentam as propriedades metálicas, quer dizer, condução de eletricidade, tá bom? Exceto o carbono. O carbono, na forma de grafite, né? Para quem não sabe, esse grafite aí que vocês estão escrevendo a lápis, tá? Esse grafite aqui, ele conduz, é um bom condutor de eletricidade, né? Por causa da forma alotrópica do carbono. E o que vem vencer essa alotropia? É um fenômeno que o elemento químico, um só elemento químico, olha, pode formar mais de uma substância simples. Quais são os exemplos que a gente tem aqui, olha? As formas alotrópicas do carbono, é o diamante, olha, tá? Diamante, grafite, né? Aqui está grafito, mas é grafite, e fulerino, tá? Então, notem que é o seguinte, olha, o diamante é uma cor mais clara, né? Ele é incolor, enquanto o grafite ele é escuro, né? Acinzentado, e o fulerino aqui já é tem uma característica de bola, tá? Que é a estrutura cristalina deles. Então, as propriedades vão depender da estrutura cristalina, porque o carbono aqui, o diamante, eles têm a mesma fórmula molecular, olha, mesma fórmula que eu represento para o diamante, para o grafite e para o fulereno, é a mesma. Olha. Esse N significa a quantidade de carbonos que eu tenho na minha fórmula, tá? Esse N é a quantidade, tá bom? Que a gente chama de atomicidade. Já foi também falado isso, tá? E o elemento oxigênio, olha, o oxigênio, eu posso ter duas formas aqui, olha, tá? Eu tenho o gás oxigênio, que é o O2, olha, certo? E o ozônio, que é o O3. Então, um mesmo elemento químico formando mais de uma substância química, certo? É isso que quer dizer alotropia, você não pode também esquecer, claro. O estado físico, olha, o estado físico, eu tenho aqui, ele se apresenta em 3 estados, olha, gases, líquidos e sólidos. Olhem só, novamente, uma tabela colorida, como eu falei para vocês, olha. Uma tabela colorida, ela permite que você veja isso daqui, olha. Aqui, olha, a maior parte, né, estão em negrito aqui, são os sólidos, olha. Os gases aqui é o nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, e o bromo é o líquido, o único metal líquido. Esses únicos é bom que a gente grave, tá? Você vai ter uma tabela periódica, em provas você tem que saber, olha, dá uma olhada na tabela periódica para você verificar. E os gases nobres, logo adiantando, olha, são todos gases, né? Está dizendo. Então, olha só, estado físico. O flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, que nós vimos na tabela, e o líquido é o único, é o bromo, tá ok? Esse BR é o bromo. Os sólidos, os demais elementos, tá? E os gases nobres, o próprio nome está dizendo aqui, olha, são gases, eu estou botando aqui em vermelho justamente para vocês lembrarem que nas tabelas a representação de um gás geralmente vem em vermelho. Mas isso todas as tabelas elas dizem, olha, devido a, se o cara mudar lá a cor, ele vai botar lá a cor dizendo, olha, isso daqui é gás, isso daqui é metal, é sólido, é líquido, tá bom? Então tem uma tabela periódica, vai dar tudo certo. Então, olha lá, estrutura da tabela. Como é que a gente vai verificar essa estrutura da tabela? Claro que aqui você tem que ter a tabela do seu lado para você verificar isso que eu estou dizendo, tá? Então, eu tenho os períodos, olha. Os períodos são as linhas, já tinha adiantado isso para vocês, são as linhas, né? Os períodos são os níveis, são as camadas, não esqueçam disso, tá? É chamado também esses sinônimos aqui, tá? Camadas ou níveis, é tudo a mesma coisa, tá legal?
E eles são essas as linhas da tabela periódica que, volto a falar, ainda são 7, né? Talvez uns anos aí descubram a 8ª camada, tá bom? Então são 7 linhas representando as 7 camadas. E as famílias, que são chamadas também de grupos, olha lá, mesma coisa, tá? Grupos e famílias é a mesma coisa, são sinônimas aqui. São 18 colunas, na tabela eles estão na vertical, né? É só você verificar que estão na vertical, e você vai contar, mesmo ela não sendo numerada, você vai contar, vai dar inevitavelmente 18. E aqui, como eu já falei, a numeração que era tradicional, antiga, né? Tá? Essa numeração antiga era dada por letras, tá? Por letras. De A, tem o grupo A, que são os representativos, e o grupo B, que são de transição. Tá legal? Então, olha só a tabela aqui, certo? Aqui eu tenho os grupos, não esqueçam, tá? Aqui eu tenho os grupos ou famílias, eles estão na vertical. Se você for contar, ele vai dar de 1, né? Olha, você vai contar os grupos aqui, vai dar inevitavelmente, né? 18 grupos. Bom? (13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Esse pessoal que está aqui de baixo, a gente já vai ver aqui que eles pertencem a esses quadradinhos aqui, olha. Eles foram retirados para não desestruturar essa tabela, esse modelo de tabela aqui, tá? Então, esse pessoal, eles são todos terminados em F, tá? Eles todos, quando eu faço a distribuição eletrônica, eles terminam em F. Esse pessoal aqui, olha, esse pessoal aqui desse primeiro e segundo grupo, eles são do grupo S, certo? Do subnível S. Lembre-se que o S, ele tem 2 elétrons, tá? Então, por isso eu tenho 2 grupos, certo? E se você for verificar aqui, olha, tá nesse de 3 até 12, 3 até 2, ó, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por quê? Porque é referente aos subníveis que terminam no subnível D, que são 10. Então, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Aqui, esse pessoal aqui, se vocês forem contar, eles têm 6, olha, 6 grupos. Por quê? Por causa do subnível P, que tem 6 elétrons. Tá? Então, de acordo com a quantidade de elétrons, eles vão terminar no grupo 1, no grupo 13, 14, 15, 16 e 17. Você vai verificar isso, né, com uma tabela periódica, tá bom? Olha lá, os elementos chamados, eles são classificados em representativos, tá? Vou falar mais lá na frente, mas aqui eu já vou adiantando, tá? Os representativos, olha só, representativos são esse pessoal aqui, olha, do primeiro grupo, do segundo grupo. Era o antigo grupo A, tá? É o antigo grupo A. Esses daqui, olha, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Se vocês forem contar, olha, eu tenho P1, P2, P3, P4, P5 e P6, tá? Ou seja, todos esses daqui são dos subníveis P, tá legal? Esses daqui, todos terminam no subnível D, tá? Esses daqui terminam no subnível S, que são só 2 grupos, tá legal? E esses daqui são do subnível F. Faço distribuição eletrônica e chego neles inevitavelmente. E eles são classificados de transição, olha. Eles podem ser externa ou interna, tá bom? Então, olha só. S e P são representativos, D e F são chamados de transição interna, por causa das propriedades dele que, né, não são, vocês vão verificar que elas não são, elas não representam, né? Eu vou fazer uma distribuição eletrônica aí, e elas não representam, todos os grupos têm uma variação de grupos, tá? Uma variação de propriedades. Já os representativos, o que serve para um, o que eu observo para um, vou também observar para todos da mesma família, tá bom? Então, olha só, a classificação novamente aqui, né? Mostrando para vocês a tabela periódica, né? Fiquem de olho aqui no primeiro, olha,
primeiro grupo até o 18, tá? São 18 grupos. Mesmo se não tivesse esses números, vocês contariam e iam chegar, inevitavelmente, claro, a esse número, tá bom? Então, olha só. Os grupos chamados de representativos, eles terminam aqui, olha, que eu falei lá no S, olha, fica bem claro, o S. E aqui dá para você observar, olha, eu estou na segunda camada, aí eu estou chegando aqui, olha, S1, S2, S1, S2, tá? Aqui 3S1, 3S2, tá? Mesma coisa para o D, olha, P1, D2 até D10, tá legal? Por isso, esses subníveis de amarelo aqui, eles terminam em D. Os de P, olha, que são representativos, notem que esse A aqui é tudo de representativo, tá? Olha, P1, certo? P2, P3, até o P6, olha, tá? Então, varia, claro, com a camada desse elemento, tá ok? Então, esses elementos aqui, eles são chamados de representativos, porque eles terminam em S e P. E essas propriedades deles são bem características, tá? Olhem só, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vou chegar, claro, em um último subnível. Eu tenho uma última camada, a camada de valência, que já foi falado para vocês. A camada de valência é a última camada, tá bom? Se vocês estiverem notando aqui, olha, nessa terceira, esse átomo aqui de sódio, ele tem 3 camadas. Olha. Ele termina com um elétron na última camada. Na última camada do alumínio, ele tem, olha só, 2 mais 1, 3, tá? Se você for verificar, essa quantidade de elétrons, olha, ele representa justamente aqui o grupo do elemento, olha, tá? Você faz a somatória dos elétrons da última camada e você chega ao número do grupo, tá? O P, olha, o P eu já falei para vocês que está desse lado, né? Então aí você vai somar os elétrons daqui, né? Somar os elétrons, olha, 1 mais 2 vai dar 3, certo? E aí você pode botar o A, que a gente não usa mais, né? E aí você pode somar, olha, somar o 3 com 10. Aí você diz, pô, tem que somar esse 3 com 10? Tem, olha, você tem que lembrar que quando eu passo para o P, olha, quando eu passo para o P, eu atravesso essa quantidade aqui, olha, de elétrons, 10. Então, toda vez que eu quiser saber o grupo dos que termina em P, eu tenho que somar com 10. Ou seja, você achou lá, somou os elétrons aqui, deu 3, aí você vai botar 13. Deu 4, você vai botar 14. Deu 5, você vai botar 15. Deu 16, você vai botar... Deu 6, vai botar 16. Deu 7, 17. Deu 8, 18. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Somando a 10. É claro que você não vai. Você vai fazer logo direto a ligação, tá? 3, 13. 4, 14. 5, 15. 6, 16, 7, 17 e 8, 18, tá? Então, eu estou aqui, olha, estou botando bem claro para vocês. A classificação moderna, olha, tá? Família 2, porque está na 2A. Família 13, porque está na 3A, ou seja, olha, está no grupo P já, olha, pessoal do P, ó, tá? Eu sempre somo a quantidade de elétrons da última camada e acrescento 10, que é a mesma coisa que colocar o 1 na frente, tá legal? Da quantidade de elétrons, tá bom? Então, somou aqui, olha, tá? Deu 5 elétrons na última camada, aí você bota um 1 na frente para dar 15. Aqui, olha, 6, tá? 6 elétrons, aqui, olha, 6 elétrons, tá? Somou 6 elétrons, como terminou em P, você bota 1 para dar o grupo certinho aqui, olha, o grupo que você está representando, tá legal? Aqui 7, mesma coisa, 7 elétrons, bota 1, 17. 8 elétrons, bota 1, 18, tá? Então, isso daqui é para o pessoal do P, tá legal? Por causa que o P atravessa essa quantidade de elétrons aí, que são 10, tá bom? Então, 4, só para completar aqui, certo? Aqui 3, tá? E vai dar certinho os grupos, ok? Que é a classificação. Agora o grupo B, olha, grupo B, antiga, tá? Estou falando aqui por causa que alguns, com certeza, se encontrar uma tabela periódica, vai verificar que tem esse B, e aí para não confundir, tá bom? Então, essa é a nomenclatura antiga, e eu estou falando aqui, tá? A nomenclatura moderna, ela já é só os números arábicos, de 1 a 18, tá legal?
Então, olha só, novamente, o aspecto dela aqui, S, D, E, tá? Esse pessoal aqui é do F, tá legal? Vão confundir, tá certo? Então, transição externa. Transição externa é quando eles terminam em D, esse pessoal aqui do meio, olha. E transição interna, quando eles terminam no F, tá? Qual é a diferença que está acontecendo aqui, olha? É que essa camada, a camada de valência, ela é interna, ou seja, ela não coincide com o último subnível aqui, que vocês têm que ter cuidado, tá legal? Como é que eu faço para encontrar o grupo dele? Isso daqui eu falo, quando eu quiser encontrar o grupo de um elemento de transição externa, basta eu somar os elétrons da última camada, olha, 2, certo? Mais 1 com o elétron do subnível, olha, última camada, certo? Do subnível mais energético for D, você vai pegar da última camada, tá legal? Os elétrons da última camada e somar com os elétrons do subnível D, certo? E aqui você vai dar 3. Quando der 3, esse daqui é o grupo, olha, tá legal? Você pode até cortar esses B aqui, olha, até o 7, porque você vai entender, olha, que aqui, o 7, por isso que essa nomenclatura aqui, antiga, ela saiu aqui porque confundia, tá? Então, olha só, esse é o grupo 8, esse é o grupo 9, esse é o grupo 10, esse é o grupo 11, e esse é o grupo 12, tá legal? Então, essa nomenclatura que vocês têm que usar, que são só os números arábicos, tá? Então, quem tem uma tabela periódica é só treinar, olhar direitinho aí, que vai dar tudo certo, tá bom? Transição interna, terminou em F, aí a mesma situação, olha, terminou em F, só que aqui, pessoal, não vai ter soma. Vocês têm que notar que terminou em F, olha só, eles estão todos aqui, olha, estão todos aqui nesse grupo. Ou seja, quando eu tiver que achar o grupo, eu faço soma de elétrons, são dos que terminam em SP, tá legal? SP e D. O F, eles estão já no mesmo grupo, 3. Quando eu perguntar, olha, qual o grupo, você faz a distribuição eletrônica, linha de transição interna, terminou em F, você automaticamente vai dizer qual é o grupo dele, que é o 3. Não vai sair daqui, todos eles estão no 3. O que é que modifica? É isso aqui, olha, esse número aqui, olha, que é a camada. Ou ele vai estar na sexta camada, tá? Ou ele vai estar na sexta camada, ou ele vai estar na sétima camada. Quando você faz a distribuição eletrônica, você percebe isso imediatamente, tá? Ou com uma tabela periódica, tá certo? Então, novamente aqui, olha, para ninguém esquecer, tá? O que está acontecendo. Aqui estão o subnível S, aqui estão o subnível D, tá? E o P. Tudo tem uma lógica. São 6 grupos para o P, porque o P tem 6 elétrons. São 10 grupos para o D, porque o D tem 10 elétrons. São 2 grupos para o S, porque o S tem 2 elétrons. Tá legal? E aqui, pessoal, olha só. Aqui é que vocês têm que ter cuidado, né? Que todos estão nesse grupo, olha, 3. Tá legal? Irá modificar somente o quê? As camadas. Você faz a distribuição eletrônica ou olhando para uma tabela periódica, você vai verificar que tem a camada. E todos eles, claro, terminam em F, de transição interna. Aqui, olha, configuração eletrônica, já estava adiantando lá para vocês o que é que a gente vai fazer. Então, lá eu vou ter exercícios aqui que eu vou verificar, olha, qual é o grupo desse elemento, qual é o período, mesmo sem uma tabela periódica, né, que vocês vão usar a tabela, mas mesmo sem uma tabela periódica, você pode determinar a posição, certo? O que é posição, pessoal? Toda vez que eu falar em posição, posição é você dizer onde é que ele está na tabela periódica, certo? Então, para eu saber onde é que eles estão na tabela periódica, eu preciso ter informações do grupo, tá? Do grupo e do período, que é a camada, certo? Em outras palavras, eu preciso fazer isso aqui, olha, o grupo não está na vertical, o período não está na horizontal, o encontro dessas linhas aqui vai me dar a posição do elemento. Então, quando eu falar em posição agora, é você chamar de grupo ou período ou grupo, tá? Essa posição aqui não interessa. E eu vou chamar agora, a partir de grupo, só de G, certo? Período, só de P, tá legal? Então, essa posição aqui tanto faz. Posso botar período por primeiro, tá legal? Grupo por segundo, não vou confundir. Então, olha só,
Terminou aqui o sódio, como eu estava falando, olha, terminou aqui, última camada, eu olho aqui, só tem um elétron. Se só tem um elétron, ele está no grupo 1, certo? Qual é o período? Período é a camada, olha. Esse número que está bem aqui, olha. Período é a camada, mesma coisa que nível. Mesma coisa para o alumínio, olha. Eu tinha falado anteriormente. Vou somar a quantidade de elétrons dele, olha, deu 3. Só que como o P está do outro lado, certo? Eu vou botar o 3 e o 1, ou seja, eu somo com 10, né? Dá 3 aqui no total, eu boto 1 na frente, pronto. Já está somado, 13, tá legal? Isso justamente por causa do que eu falei lá na frente, tá? Atravessa aquele mar de 10 elétrons lá e eu tenho que fazer uma soma, tá bom? Mas é só você somar os elétrons, bota 1 na frente, pronto, já fez a soma automaticamente, tá? E aqui eu estou explicando, olha, tá? A antiga nomenclatura, 5, e eu estou acrescentando somente o 1 aqui na frente, olha. Tem 5 elétrons, tá? Bem fácilzinho, ó. Tem 5 elétrons, o antigo grupo era 5A, né? Agora, como ele é agora na nomenclatura atual, eu boto 1 na frente, que é a mesma coisa que somar, tá legal? Os elétrons. E o período, você não pode esquecer que o período é a mesma coisa que camada. Camada é esse número que está aqui na frente da letra, tá legal? O número que está na frente da letra é a camada ou período. Não esqueça disso, vai dar tudo certo. Tá? Os grupos de transição, olha, como é que eu acho sem uma tabela periódica? Né? Sem uma tabela periódica, eu posso achar isso daqui sem bater muita cabeça, sem somar elétrons, sem somar nada. Tá? Eu posso saber. Eu vou pegar aqui, eu vou terminar no subnível D, e aí eu vou ter, olha, eu vou ter a última camada, a camada de valência, olha, última camada, com os elétrons do subnível mais energético. Tá? Você somando esses elétrons aqui, olha, 2 mais 6 vai dar 8, certo? 8. E aí, quem é o nível mais... quem é o nível maior aqui? Quem é um período? 4 ou 3? 4, tá? Camada de valência 4, está aqui. Então, você acha aqui o elemento dentro da tabela periódica, certo? Você tem uma tabela periódica, tá? Você tem uma tabela periódica, e aí você acha, olha, tem um quarto elemento, certo? Quarto elemento, quarto período, olha, tá? E aqui, o oitavo grupo, tá legal? Se eu quisesse saber quem era o elemento, você ia dizer, olha, esse daqui é o ferro, tá legal? Mesmo sem ter a tabela periódica, tá? Mesma coisa serve para a transição interna, olha, eu falei que todos eles estão no grupo 3, tá? Já tinha falado anteriormente, o que é que vai mudar? É justamente esse número aqui, olha, ou vai ser 6, ou vai ser 7, mas todos vão estar no grupo 3 da tabela periódica. Novamente, mostrando para vocês, ó, tá? Aqui, olha. Todos eles estão no grupo 3 da tabela periódica. Grupo 3, tá? Da tabela periódica. Só você ter a tabela, você não tem que gravar muita coisa. Você tem a tabela e pronto, acabou. Olha aqui para a gente exercitar. Determine um nome. Então, se você tem uma tabela periódica, você vai estar lá o nome, tá? E a posição. Posição, novamente falando, posição é grupo e período, tá? Ou vice-versa. Você pode achar o período primeiro e grupo o segundo, tá legal? Não esqueçam disso aqui. Então, bora primeiro achar a posição. Vocês que sabem, tá? Bora olhar o número 88 aí na tabela periódica, certo? 88. E aí você vai pegar todas as informações, olha, para ver se está aqui para baixo. Tá? 88. Bora verificar onde é que está o 88. Olha. 88, você vai verificar, olha, aqui eu tenho 86, né? 88 é o número atômico. Então, olha lá. Esse daqui é o símbolo, o nome dele está aqui, olha, rádio, tá? Então, eu tenho a posição dele, olha. A posição, o grupo é 2 e aqui a linha é o quê? 7, tá? Então, eu vou lá na tabela periódica e identifico isso daqui. Então, primeiro, bora botar na ordem que ele está querendo aqui, ó. Como é o nome desse elemento aqui, certo? Na ordem que ele está pedindo. Então, eu pego o rádio, é o nome dele, tá bom?
Vou botar o símbolo, ele não está pedindo o símbolo, mas eu vou colocar, tá? Só para vocês entenderem que eu posso pedir o símbolo, certo? E aqui eu vou botar a posição, olha. Qual é a posição? Posição, bora botar grupo ou período, tanto faz, posso botar período por segundo. Então, o grupo, nós já verificamos que é o grupo 2, olha. Grupo 2, olha. Tá? Grupo 2, certo? E o período sétimo. Então, grupo 2, período sétimo. Então, vocês vão fazendo isso para todos, tá legal? E você vai verificar, olha. O 55, bora lá para 55. 55. Se você não tiver tabela periódica, aí fica complicado, tá? Então, você vai procurando aqui, olha, 52, 53, 54, aí 55, olha. Quem é o 55? É o Césio. Césio, tá? Então, 55 é o Césio. Vou botar aqui, ó. Você não pode errar esse nome porque está escrito, tá? E aqui você põe o símbolo, que eu não estou pedindo, mas é bom colocar, você está com uma tabela periódica. E aqui a posição dele, olha. Grupo, período. Aí nós vimos que ele está no grupo 1, certo? E o período, olha lá, período sexto. Sexto período, olha. Tá legal? Grupo 1, tabela periódica, período sexto. Bom? 104. Bora lá para a tabela periódica. 104. Esse é um número bem grande. Bora ver aqui. 74, 78, 104. Olha aqui. 104 é o Rutherfórdio, certo? Então, bora colocar primeiro o nome dele. Tá? Rutherfórdio. Tem gente que ainda escreve errado, copiando. Rutherfórdio, certo? O símbolo dele, né, está na tabela periódica também. Não estou gravando nada. Tá legal? Tá aqui, olha, RF, certo? Bora lá. O grupo, olha. O grupo, qual é o grupo? O grupo é esse aqui, olha. Certo? Notem que o grupo está na vertical. Grupo 4 e o sétimo período. Certo? Grupo 4, sétimo período. Tá bom? Mesma coisa, olha, para o 36, tá? O 51 e o 90. Bora logo matar todos esses aqui, 36. Bora ver quem é o 36 lá. 36. Esse daqui eu vou fazer bem devagar, né? Aí o próximo a gente passa mais rápido. Olha, o 36 é o criptônio, certo? 36 é o criptônio. Vou lembrar do Superman. Criptônio. Tá? O símbolo é KR. Bom, bora pegar aqui o grupo e o período. Grupo, período. Aí o grupo. O grupo é o 18, período. Aqui, olha. Aí você vai com a sua linha aqui e verifica que ele está bem aqui, olha. Conta as linhas 1, 2, 3, está no quarto período. Certo? Algumas tabelas já têm essas linhas aí, mas se não tiver, você conta. Mesma coisa acontece com os grupos. Se você não tiver, você conta. Tá? Então, período quarto, grupo 18. Tá? 51. Quem é o 51? Bora ver aqui. 51, olha. Antimônio. Símbolo SB. Tá? Antimônio. Os símbolos às vezes diferem da inicial em português, porque a maioria dos símbolos aqui, eles são em latim, tá, pessoal? Vamos lá, ver onde é que está o antimônio. O antimônio está aqui, olha, no grupo 15, certo?
você conta aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Está no quinto período, olha. Grupo 15. Quinto período. Tá? E o 90, para terminar aqui, você vai verificar, olha, 89, 90. É o tório. O tório. Você vem para cá, olha. Tório. Aí bota o símbolo dele, que eu não pedi, mas se eu pedir, você vai saber, por causa que você está com uma tabela periódica, tá bom? E aí, olha lá. Qual é o grupo? O grupo, como eu falei, como ele é do grupo F, olha, todos esses elementos, eles estão aqui nesse grupo, olha, grupo 3, tá, da tabela periódica. Todos eles estão aqui nesse grupo 3, certo? O que vai diferenciar esses elementos é a camada, certo? Então você vai verificar, olha, se ele está bem aqui nessa linha, ele é o segundo, olha, certo? Tá? Esse pessoal aqui está no sexto período e esse daqui está no sétimo período, ó. Legal? Só você verificar aqui, ó. Ele está dizendo aqui, olha, Lantanídeo de 57 a 71, ó. 57 a 71, tá ok? Acaba em sexto. Sétimo é de 89 a 103. Olha, 89 a 103, estou no sétimo período. Legal? Então, só você ter uma tabela periódica, você mata essas questões tranquilamente, tá? Só você exercitar. Para lá, para cá. Aqui são os representativos, agora é diferente esse daqui, ó. Lá eu dei o número atômico, aqui eu estou dando, né, o último subnível, olha, a última camada deles aqui. Aí você vai olhar lá, de acordo com a propriedade de cada um, e você vai dar o nome desses elementos, certo? O nome desses elementos. Então, olha lá, esse aqui está no subnível P. O que é que ele quer? Determine a posição, né? Olha lá, posição e o nome, mesma coisa, tá legal? Então, a posição deles, eu vou botar aqui, olha, grupo, período. Grupo, período, tá? Grupo, período. Aqui, grupo, período. Olha lá, pessoal. Bora, depois vocês vão na tabela periódica e verificam, olha. Eu tenho aqui, olha, esse daqui é um representativo, né? Então, eu vou somar a quantidade de elétrons dele, olha. Soma a quantidade de elétrons deles e eu tenho quem? O grupo, certo? Tenho o grupo, olha. 6 elétrons, grupo 6. Só que termina em P, né? Aí você vai verificar, olha, se ele terminou em P, ele está bem aqui nesse pessoal, olha, tá? Então eu tenho que acrescentar um 1 na frente dele, para ele fazer o que ele atravessa lá, aquele mar de elétrons que eu expliquei, tá? Então, terminou em P, eu somo os elétrons, acrescento um na frente, tá bom? E aqui é direto, olha. Sexta camada, tá bom? É a camada de valência, logo direto, tá bom? Então aqui o período logo é rápido. Você olha o número aí da frente, identifica o período ou a camada. E a quantidade de elétrons é só você somar a quantidade, né, que tem aqui na última camada. Então olha lá, um elétron, grupo 1, período, quinto. Aqui, ó, período quinto, tá? Período, olha, quarto, período, quarto. Então os representativos são fáceis, porque você olha e mata logo a camada, tá? A camada de valência sempre é maior, tá? Então olha lá, grupo 2, por causa dos somatórios aqui, ó. Grupo aqui, olha, 1 mais 2, 3. Só que eu estou no grupo P, né? Tenho que somar com 1, tá? É a mesma coisa, ó. Grupo, período. Grupo, período. Grupo, período. Grupo, período. Aí você vai, olha. 5 mais 2, 7.
Como ele é do grupo P, acrescenta 1 aqui, ó. Tá? Período, sexto. Grupo, terminou em P, olha. Somou e acrescentou. Somou 5, acrescento 1. Tá? Quarto período. Aqui, olha. Período 2. Segundo período, né? Aqui, olha. Primeiro período. Tá? Somou 6 e 2, 8. Como está no grupo P, 18. Grupo S, olha. Somou, só tem 2 mesmo, 2 elétrons. Tá? E aqui, pessoal, cada um desses átomos aqui, tá legal? Você vai verificar a posição deles e vai dar o nome. Eu vou dar aqui o símbolo. E você que está com uma tabela periódica, você vai dar o que o exercício está pedindo. Tá legal? E cada um desses elementos, eles têm um grupo. Só você dar uma olhada lá que nós passamos. Eu falei assim, olha, grupo 1, tá? Grupo 2, grupo 3, o que é que representa? Então, aqui, olha só, eu estou no grupo 16, tá? Grupo 16 e o sexto. Sexto, você vai identificar esse elemento aqui, é o polônio. O símbolo dele é PO, tá? O quinto, o período quinto é o rubídio, tá? O 2 aqui, essa letra C é o cálcio, olha, o grupo 2 do período 4. O grupo 13, você vai lá no grupo 13 e o quarto período você vai achar que é o galho. O galho, o símbolo dele é o GA, tá? O grupo 17, no sexto período, grupo 17 no sexto período, é o astato. O símbolo dele é AT. Certo? O grupo 15, quarto período, é o arsênio. O símbolo dele é AS. O grupo 18 aqui, que é um gás nobre, no segundo período, é o neônio. Tá? E o grupo 2, primeiro período, é o berílio. Grupo 1, desculpa. Grupo 1 é o período 1 e o grupo 2, 2 elétrons, é o hélio. Tá bom? Então, aqui, o que é que você vai fazer? Você vai pegar agora a propriedade de cada um deles aqui e vai dizer quem são os elementos. Olha, metais alcalinos, alcalinos terrosos, né? Os alcalinos é do grupo 1, os alcalinos terrosos é do grupo 2, o grupo do boro é o grupo 13, tá? O grupo do carbono é o 14. Você vai botar só o que você acha aí. O grupo 15 é do nitrogênio, o grupo 16 é dos calcogênios, 17 é dos halogênios e o grupo 18 é o grupo dos gases nobres, tá? Então, voltando para cá, olha, isso daqui foi falado anteriormente, bem aqui, quando eu estava falando dos grupos, olha, tá? Então, alcalinos, olha, alcalinos termina em 1, certo? Alcalinos terrosos termina em 2, quer dizer, eles estão no primeiro grupo e no segundo grupo, tá? Aí eu tenho a família do boro, família do carbono, do nitrogênio, e aqui eu tenho os nomes especiais, tá, pessoal? Quando eu não tenho nome especial, eu nomeio o nome da família com o primeiro elemento da tabela periódica, tá? Então, esses elementos aqui, olha, do primeiro e do segundo, eles têm nomes especiais, tá? O 16, o 17 e o 18, eles têm nome especial, olha. Esse daqui é alcalino terroso, esse daqui é calcogênio, tá? Esse daqui é halogênio e esse daqui são os gases nobres, certo? Gases nobres. Esses que não têm nome especial, olha, eu boto o nome do primeiro elemento do grupo. Então, grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. O resto tem nomes especiais e eu tenho que saber quem é esses nomes olhando para a lista. Aí que você mata todas as questões. Tá legal? Então é isso. Rubídio. E só para fazer o primeiro, olha.
Bora ver se a gente encontra aqui alcalino terroso. Quem são os elementos do alcalino terroso? Que está no grupo 1. Olha lá. Bora ver quem está no grupo 1. Olha. Bora ver quem está no grupo 1. Olha. Grupo 1. Certo? Quem é mais? Só ele que está no grupo 1, é o rubídio. Tá? Grupo 1 é o rubídio. Vou botar o símbolo dele aqui, olha. Bora ver quem é o que está no grupo 2. Certo? Grupo 2, olha. Grupo 2. Vai trocar aqui a tinta só para ficar mais bonito, olha. Grupo 2. Para ver se tem mais do grupo 2. Tem. Aí, muito cuidado aqui, tá? Esse daqui, olha, ele está no grupo 2, aí você olha aqui, olha, grupo 2, tá legal? Só que esse daqui, pessoal, o hélio, muito cuidado, ele é a única exceção. Por quê? Porque você ia somar e você ia dizer, olha, ele está no grupo 2, mas na verdade, pessoal, ele está no grupo 18. Certo? Ele está no grupo 18. Tá legal? Se você for olhar aqui, olha, na primeira camada, ele é a única exceção que você tem que ter cuidado. Olha. Grupo 2, tem um S2, ele deveria estar aqui no grupo 2, mas ele não está no grupo 2. Ele está no grupo 18. Então, é a única exceção e que você tem que ter muito cuidado, porque, claro, essas questões sempre caem. Tá? Essas que são exceção, você tem que gravar. E você só grava olhando para a tabela periódica, entendendo o que está acontecendo, tá? Então, olha só. Esses aqui, eles são gases nobres, olha, o neônio, o hélio, tá? E esse daqui do grupo 2 é um alcalino terroso. Alcalino terroso, é o cálcio, certo? Grupo 13, bora ver quem é que está no grupo 13. Quem é que está no grupo 13? Tá, olha só, grupo 13. Esse aqui, olha, é o galho. Tá legal? Bora ver se tem mais. Não, só tem o galho. Então, bora lá. Grupo 13 é o galho. Grupo 14. Bora ver se a gente acha algum 14 aqui. Não tem, né? Então você não vai inventar. Legal? Se não tem, você não vai inventar. Não tem. No grupo 15, bora ver se tem. Grupo 15, olha. Grupo 15. Grupo 15 aqui, ó. 15. Onde é que tem mais? Não tem mais. É só o arsênio. Ó. Arsênio. Estou botando o símbolo, tá? Vou botar aqui. Não. Tem. Tá? Só para você entender. Grupo 16. Bora ver quem é que é do grupo 16 lá. Tá? Grupo 16. Bora ver aqui. 16 é o polônio, olha. 17 é o astato. E o 18, olha, neônio e hélio, certo? Bora logo botar para cá. 17. 16. Tem o 16, é o polônio. O 16 é o polônio. 17 é o astato. E o 18, nós verificamos que é o hélio, olha, aqui é a exceção, e o neônio. Tá bom? É assim que você verifica, ou seja, você tem uma tabela periódica, você consegue matar essas questões tranquilamente. Aqui é a mesma coisa, olha. Só que aqui, o que você vai fazer? Você tem que saber, né, determinar o nome e a posição. Bora botar sempre aqui a posição primeiro, depois você determina o nome, tá bom? Bora botar primeiro a posição aqui, aí depois você vai atrás dos nomes. Isso é como se você não tivesse a tabela periódica, você determinaria a posição deles. Agora, para saber símbolo, você tem que ter a tabela periódica, não tem jeito, a não ser que você grave, né, os elementos.
mas aqui não é necessário. Aqui eu estou querendo a posição. Aí, quando ele está pedindo o nome, né? Aí eu tenho que ter tabela periódica para determinar esse nome. Isso você vai ter que andar juntinho com essa tabela periódica para que você não sinta dificuldades, né? Quem não tem, é bom que pegue logo, tire cópia. Tá? O bom é você ter em mãos, tá bom? Então, bora lá, olha lá. O que é que diz? Aí você vai lá para as regras. O que é que diz aqui? Olha, esses daqui são elementos de transição externa, tá? Porque termina em D, olha. Bora matar primeiro esse de transição externa. O que é que diz de transição externa? Aí você vai lá, olha, a soma dos elétrons da última camada, olha, que é a camada de valência, e do último subnível dão o grupo, tá? Então você vem para cá, olha, 3, grupo 3. Quem vai ser o período? O período sempre é o maior, olha, é o maior número que tem aqui. Período ou camada de valência. Então, quarto período, olha. Certo? Mesma coisa, olha. Somou os elétrons da última camada com o último subnível, somou, dá 4. Quem vai ser o período? O período é sempre o maior, tá? Camada de valência, sempre a maior. Então, quinto período, certo? Aqui eu botei na sequência, eu poderia retirar isso daqui, só colocar, né, o último nível e o último subnível, tá? Notem a diferença. Último nível, última camada, tá legal? Então, última camada tem 2 elétrons, olha. Com 3 aqui, vai dar 5. Grupo 5 é direto. O único que você tem que somar é o pela, tá? Então, sexto período, porque é o maior, camada de valência é sempre maior, tá? Grupo. Tá, primeiro bora matar os de transição externa, né? Então, olha só aqui. 2 e 7, 9. Grupo 9, tá? Como maior esse número aqui, então é o quinto período. Camada de valência sempre é maior, tá? 2 e 8, 10, grupo 10, tá? Qual é o período? Quinto, tá bom? A gente já vai botar os símbolos deles aí, que você olhando numa tabela periódica vai matar. Então, olha só, quando eu tiver o nono, como é que acontece? Quando eu tiver o F, o grupo você não precisa somar, tá? Quando eu tiver o F, você não precisa somar elétrons, nada, tá bom? Porque todos eles estão no grupo 3 da tabela periódica, tá? Grupo 3, olha. Todos estão nesse grupo 3, tabela periódica. É só você olhar lá. O que é que vai diferenciar aqui? É justamente a camada, olha aqui. Sexta camada, que é a maior. Aqui, sétima camada, tá? E aqui, sexta camada, tá bom? Que é maior. E aí você parte depois para identificar quem são esses elementos, olha. Aí, de posse de uma tabela periódica, eu vou botar só o símbolo aqui, você vai com uma tabela periódica, identifica, tá bom? Então, olha só, no grupo 3 da tabela periódica e o quarto, tá bom? Eu tenho o titânio. Titânio. Olha lá, o símbolo dele. Certo? No grupo 4 da tabela periódica e quinto período, 4 e quinto período é o zircônio. ZR. Tá? ZR. Mas você disse, esse R é meio esquisito. É assim mesmo, não é o R. Bota o seu R minúsculo aí, como você entender, tá? Você está com uma tabela periódica, você não pode errar. Então, grupo 5, você vai lá na tabela, verifica onde é que está o grupo 5 e pega o sexto. Você vai ver que é o tântalo. Aí é para você mesmo já ir treinando aí na sua casa, tá? Então, grupo 3, olha. Agora aqui, 9, como é que você vai fazer esse daqui? Esse daqui você tem que ter cuidado, olha. Esse daqui, como está 9, tá? Tá no sexto período. Bora atrás desse elemento. Os que são F, eu tenho que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Olha lá. Então, aqui está no grupo 3, sexto período. Olha lá.
Olha lá. Eu sei que está bem aqui, olha. 6. Então, quando você for contar a quantidade lá de elétrons do subnível F, você vai contar assim, olha. F1, F2, F3, F4, ou seja, vai contando os quadradinhos aqui, olha, e você vai identificar, né, através da quantidade de elétrons lá do subnível F, você vai identificar o elemento aqui dentro da tabela periódica, tá? Então ele diz que está no sexto período, olha, ele diz que está no sexto período, então sexto período, ele está bem aqui, olha, nesse primeiro quadradinho, certo? Bora verificar, e o 9, ele diz que o 9 é esse aqui, olha. Então você conta os elétrons, olha, 1, 2, os quadradinhos, 1, 2 até 9. Quando você chega em 9, você chega bem aqui, olha, desse elemento, tá? E esse elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o térbio, TB, tá? Tá o nomezinho aí direitinho, tá bom? Então é o térbio. O símbolo dele é TB, tá? Então é assim que a gente determina, olha. Aqui, olha, terceiro, está no grupo 3, e aqui o sétimo. Aí você olha para cá, olha para cá, tem 3 elétrons, certo? Está no sétimo período. 3 elétrons no sétimo período. Tá? 3 elétrons no sétimo período. Ó. Aí você vai ver, sétimo período está bem aqui, ó. Tá? Aí você vai contando, olha, 1, 2, 3, 3 elétrons, olha. É o protactinho, PA, protactinho, certo? Contou 3 elétrons, protactinho. PA. Tá? E assim por diante. Olha lá. Grupo 5, aqui está no quinto período, grupo 9. Aí você vai lá para o D. Grupo 9, período 5. Bora lá ver esse daqui. Grupo 9, olha. Grupo 9, período 5. Quarto, quinto período. Olha lá. Trançou, você vai verificar que é o ródio. Você não vai fazer isso na sua tabela, porque senão você vai discar todinho. Então o símbolo é RH. Olha. Ah, símbolo RH. Ródio. Aqui, olha. 8 e 10, grupo 10, quinto período. Bora ver quem é esse cara. Grupo 10, quinto período. Grupo 10, olha lá. Grupo 10, quinto período. Aí você vem para cá, olha. Paládio. Certo? É só cruzar as linhas agora. Vertical com horizontal, cruzou, você vai ter o elemento lá, é o paládio. O paládio é PD. Certo? E aqui, como eu já expliquei para vocês, você vai contar, olha, você vai lá no primeiro quadradinho, contou até 14, identifica o elemento. Olha lá. Tá? Você está bem aqui, ó. Certo? Está no sexto, contou até 10, olha, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? É o itérbio, YB, itérbio. Então, você pega essas informações, treina direitinho, tá? E depois corre para o abraço, tá, pessoal? É isso aí. Tentem fazer com bem atenção os, os itens, tá bom? Tente fazer com bastante atenção os itens, é só você olhar, toda vez que você precisar, você dá uma olhada no vídeo, você repete o vídeo, né? Aí tira as dúvidas aí direitinho. Tá legal? Se você quiser, quem quiser depois, por acaso, o PDF,
tá legal, das aulas aí eu posso disponibilizar para vocês, tá? O PDF dessa aula resolvida, tá bom? Mas primeiro você tem que assistir e copie mesmo, você mesmo pode copiar assim os exercícios. Olhem só, mais um porém aqui, tá? Quando, quando eu falei para vocês aqui a respeito do Google Forms, que na verdade, eu vou disponibilizar para vocês também a atividade no Google Forms, eu falei para vocês que no Google Forms ele tem algumas propriedades lá que não dá para a gente colocar, por exemplo, esse 5 elevado a 2, olha, tá? Essa é a atividade do Google Forms, é um impresso que está na escola, esperando por vocês lá, tá? E eu vou colocar no Google Forms. Para você entender o que eu vou colocar no Google Forms, eu já falei que esses expoentes aqui, eles não aparecem numa forma bem legal, tá? Então, vocês têm que ter cuidado lá, tá legal? Quando eu escrever 6S2, que não vai aparecer 6S2. Por isso, quem for fazer pelo Google Forms tem que dar uma olhada aqui, olha, tá? Avisem, quem estiver vendo, avisem que eu disponibilizei aqui as questões também aqui no vídeo. Está aqui no vídeo, para vocês não se enganarem, tá? Mas peguem o impresso lá, quem for fazer impresso resolve direitinho. Quem for fazer no Google Forms é só olhar aqui as questões como estão escritas, porque no Google Forms tem umas propriedades meio complicadas que ainda não permitem que a gente coloque esses expoentes. Tá legal? Então é isso, pessoal. Até a próxima vez. Até o próximo vídeo.